Evangelho, sábado da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias viria da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar. Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele diz? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos deu a graça de continuarmos no 7º capítulo do Evangelho de São João. O apóstolo e evangelista nos mostra, de uma maneira muito sutil, a origem divina de nosso Senhor Jesus Cristo. A multidão tem, ou melhor, alguns da multidão sabem que Jesus nasceu na Galileia. E conforme diz a Sagrada Escritura, a Galileia dos pagãos não seria um lugar de onde viriam profetas do Senhor. Contudo, a origem de Jesus não está localizada exatamente na Galileia, mas na cidade de Belém, na região de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, conforme diz a Escritura, ele é da descendência do rei Davi. Conforme diz a Escritura, seja por antiga tradição, através dos vínculos familiares de Nossa Senhora, seja diretamente pela adoção de São José, que o recebe como filho, ele que é da descendência de Davi, e lhe transmite o direito e a dignidade. Assim como receberemos das mãos de Cristo a vida eterna, ou seja, a dignidade dos céus, também através da paternidade adotiva de São José, todos os direitos da casa de Davi são reservados a seu filho. Mas, como eu disse, por antiga tradição, os cristãos afirmam e se recupera evidências de que a Virgem Maria também pertence à família da dinastia do rei Davi. Bom, todas essas realidades estão ocultas. Só os discípulos e aqueles mais próximos de Jesus sabem de sua origem, do seu nascimento na cidade de Belém. Mas a grande maioria das pessoas não, pois o Senhor cresce na região da Galileia, o Senhor vem da região da Galileia, seus discípulos são galileus, ele será chamado de Galileu. E desse modo parece esconder-se a origem divina de Jesus aos olhos dos homens. Porém não é bem assim. Os gestos que Jesus cumpre
cumpre os sinais que ele realiza, o ensinamento que ele faz, que ele oferece ao povo, manifestam sua origem divina, que será reconhecida através da fé, como insiste São João no seu Evangelho. Os soldados, no episódio de hoje, eles reconhecem isso, dizendo: nunca alguém pregou como este homem. Teve palavras e autoridade como ele tem ao falar. E desse modo eles vão testemunhar diante dos sumos sacerdotes que Jesus tem consigo a autoridade do próprio Deus de Israel. Porém, os sumos sacerdotes e os mestres da lei vão se impor contra eles, procurando intimidá-los com as palavras, mas nós já confirmamos isso, colocando-se assim eles, que de fato tinham autoridade de confirmar diante do povo os sinais e os acontecimentos realizados pelo Deus Altíssimo. Porém, aqui nesse momento, eles se colocam com uma atitude ímpia e soberba, numa grandeza acima do próprio Deus. A verdade está onde nós declararmos, não onde Deus está. A verdade não está nele, está em nós, onde declararmos nós. Porém, no Evangelho de ontem já tínhamos ouvido Jesus adverti-los, evidenciando o fato de que, mesmo tendo olhos, mesmo declarando-se discípulos de Moisés, eles não querem ver. A vida eterna está nas mãos do Senhor, mas eles não vêm até o Senhor. Então rezemos hoje de maneira especial, nesse primeiro sábado do mês, por todos aqueles que são chamados a confirmar a fé do povo cristão no nome do Senhor, para que sejam homens e mulheres transfigurados pelo Espírito Santo e de verdadeira e ardente fé em seus corações. Peçamos ainda a Deus, nosso Senhor, a graça de termos os sinais da fé presentes em nossa vida, de maneira que o nosso coração possa desejá-lo sobre todas as coisas e compreender que Jesus é nosso Senhor, mas sobretudo que o nosso coração tenha uma prontidão de amor para segui-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.